Olá, bom dia! Como que vocês estão? Convido vocês para estar conosco nessa oração e devocional, nossa oração das 2 horas da manhã. E hoje nós vamos falar de uma mensagem especial sobre o dom de línguas. Oi, Darli! Como que foi o projeto Rocha? Diz que foi um Pentecostes, na verdade. Tô só recebendo notícia boa de lá. Então hoje nós vamos falar sobre o dom de línguas. Oi, Shirley, bom dia. E o dom de línguas é um dom tremendo, né? Amém. Eu falo e leio, faço uma confusão. E o dom de línguas, ele é um dom entregue para todos aqueles que buscam o batismo pelo Espírito Santo. Então a gente está numa sequência de mensagem, é a partir do livro de 1 Coríntios, capítulo 12, onde fala sobre os dons do Espírito Santo. Uai, amor, você tá acordada? Eu acabei de falar para a Darli estava no projeto Rocha, e ela falou que foi tão tremendo, escreveu ali nas mensagens anteriores, foi tão tremendo que não conseguiu dormir até agora. O que você aprontou lá? O que você aprontou lá no projeto Rocha, amor? Então, nós estamos nessa sequência de falar um pouco sobre os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo é a vontade, é o atuar do Espírito Santo, é a vontade, é a pessoa do Espírito Santo atuando através de nós. Então, nós trouxemos essa mensagem falando sobre os dons. Nosso primeiro dom foi o dom de profetizar, e todos os braços desses dons de profetizar, o que desencarrega, quais são as unções que estão por trás desse dom. Nós falamos também sobre o dom de sabedoria e depois nós falamos sobre o dom de conhecimento. Oi, mãe, oi, Fabi, oi, Tatiana. E agora nós vamos falar sobre o dom de línguas, o dom da variedade de línguas. E para a gente falar sobre o dom de variedade de línguas, essa unção que desencarrega outras unções, como a gente aprendeu nos dons anteriores, e a gente aprendeu que dom é uma coisa e unção é outra coisa, né? Então, no dom de línguas, ele desencarrega outras unções. Então, não tem como falar sobre o dom de línguas sem antes nós passarmos pelo livro de Atos, capítulo 2. Então, aqueles que podem abrir a Bíblia, oi Márcia, oi Bruna, oi Lilian, aqueles que podem na madrugada abrir no livro de Atos, capítulo 2, nós vamos falar sobre o dia de Pentecostes. Amém? Atos, capítulo 2, nós vamos falar sobre Pentecostes. Oi, Vilma, Bruna. Amém. Então vamos lá? São 2 horas da manhã, então vamos dar início ao nosso devocional. Então vamos lá. O dom de línguas. O dom de línguas, por mais que ele aparenta ser expressivo dentro da igreja, ele não é um dom muito comum. Ele é expressivo nas igrejas porque nós temos o costume de participar, de frequentar, de visitar as igrejas pentecostais. Que são igrejas pentecostais? São igrejas que creem no dia de Pentecostes e que esse batismo eles requerem para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, tô enrolando, tô com sono, eu acho. Jesus Cristo e e receberam a paternidade com Deus através de Jesus Cristo. Então, nós achamos que é comum
o dom de línguas, o falar pelo Espírito Santo, a variedade de línguas, mas não é comum, principalmente se a gente visitar outras regiões, visitar outros estados, visitar outros países, não é tão comum assim. O dom de línguas, ele é uma bênção que chegou no Brasil e também muito bem localizado em algumas denominações. Em outras denominações, o dom de línguas ele é moderado. Então, não se fala línguas à vontade, o Espírito Santo ele não se manifesta à vontade, ele é moderado. Então, existe também denominações que o Espírito Santo ele só pode manifestar a partir do momento da autorização do pastor. Por exemplo, é um dia especial, é um culto especial, nossa, a máquina de lavar faz um barulho. Um culto especial, um momento especial, então acaba regrando os dons do Espírito Santo. Então vamos lá. O dom do Espírito Santo, através da variedade de línguas, é o falar do Espírito Santo, é a pessoa do Espírito Santo falando através de nós. A minha opinião, Karine, eu não tenho coragem de falar para o Espírito Santo ficar quieto. E eu também não tenho coragem de falar para o Espírito Santo ser mais educado, ponderado, colocar regras no Espírito Santo. Eu não tenho coragem. Eu sou o tipo de pastora que eu acho que o Espírito Santo ele tem que estar à vontade. Está comum também no nosso meio tudo isso para a gente quebrar alguns paradigmas sobre oração em línguas, tá? Porque a oração em línguas, ele não é um movimento muito sutil e ele não é um movimento muito delicado. Então também está muito comum em várias denominações dizer que tem pessoas que têm a espiritualidade mais cauteloso, tem outros que falam, esse pastor, ele modera a espiritualidade, então acaba fazendo assim uma acepção que existe pastores mais chiques e outros pastores que não são chiques, existem pastores que são mais, tem mais cultura e outros não tem mais cultura. Então quando a gente fala do Espírito Santo, não tem nada a ver. O Espírito Santo ele opera da maneira que ele quiser, ele fala da maneira que ele quiser, na hora que ele quiser e do jeito que ele quiser. Então pode ser com estardalhaço ou pode ser moderado, mas eu sou da opinião que nós devemos deixar ele à vontade. Amém? Então vamos ler. Capítulo 2 do livro de Atos, a partir do versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, por quê? O dia de Pentecostes, o dia da vinda do Espírito Santo, foi algo anunciado desde o Antigo Testamento e também até por Jesus. Vou trazer os versículos aqui à frente. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, estava em torno de 120 discípulos reunidos no mesmo lugar em oração, todos no mesmo propósito, né? Todos unidos na mesma fé e todos unidos naquele momento de oração. Então imagina que culto, 120 pessoas juntos, orando e aguardando ser batizados pelo Espírito Santo. Todos ali aguardando o movimento do Espírito Santo, em fé, unidos em oração. Então olha que interessante essa reunião, uma reunião onde que todos aguardam o movimento do Espírito Santo. Então existe um nível de culto, existe um culto aonde os discípulos, nós, homens e mulheres de Deus, não saímos do lugar enquanto o Espírito Santo não nos tocar. Olha que culto lindo. Então, o culto com o Espírito Santo, olha que interessante, o culto com o Espírito Santo, ele é o centro da atenção. No tempo de Atos dos Apóstolos, no tempo de Paulo, no tempo dos discípulos de Jesus, o Espírito Santo era o centro das atenções. Ninguém saía de lá enquanto não fosse tocado pelo Espírito Santo. Eles não arredavam o pé enquanto o Espírito Santo não tocasse nele.
Então, oremos também hoje para que o Espírito Santo seja o centro dos nossos cultos. Hoje, vale falar que o centro do culto pode haver ter mudado. Quer seja, eu estou batendo tanto no louvor, eu vou bater no louvor, estou nem aí. É um excesso, né, de uma vaidade gospel, de um jeito gospel, canta, 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 toca a palma para mim, tira selfie comigo, tira não sei o quê. E o Espírito Santo, ele não age, porque ele saiu do foco. O foco antes na igreja primitiva era reunir, orar na mesma fé e pedir para que o Espírito Santo tocasse. Ele sempre foi o centro das atenções. De repente, veio do céu um som, como de um vento veementemente impetuoso, e encheu toda a casa dos que estavam assentados. Olha que culto! Imagine um culto onde tem mais de 120 pessoas orando na mesma fé, esperando ser tocado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vem. Quando nós pedimos para o Espírito Santo se fazer presente, ele vem. Quando nós estamos unidos na mesma fé para que o Espírito Santo opere, ele vem. Se o culto ele tem o desejo e se o culto tem a intenção do Espírito Santo aparecer, operar, manifestar, independente de qual palavra que você acredita, ele vai aparecer, porque o culto agora da nova igreja, da igreja que todos foram cheios do Espírito Santo, ele é o centro das atenções. Foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. O Espírito Santo pousou sobre cada um deles. O Espírito Santo pousou sobre cada um de nós, trazendo esse dom da variedade de línguas, que é a edificação de mim mesmo e a edificação do corpo da igreja. Então, olha que lindo, olha que estardalhaço. O estardalhaço foi tão grande que todos da cidade, das regiões ali do templo, uns falam que eles estavam no átrio do templo, outros falam que estavam no cenáculo do templo. E todos que estavam ali na vizinhança ouviram aquele estardalhaço. O estardalhaço foi tão grande que multidões começaram a caminhar em direção do templo. Então imagine um culto que de repente eles decidem orar e querer fazer o Espírito Santo o papel principal daquele culto. Se o Espírito Santo é o principal do culto, se a câmera sai do artista e passa para o Espírito Santo, se a luz sai do artista e passa para o Espírito Santo, se as selfies saem do artista e passa para o Espírito Santo, ele vem. E ele vem como um vento impetuoso e começa a tomar não só o artista, ele começa a tomar a todos que estão ali no templo, tomados pelo templo. E quando eles são cheios do Espírito Santo, há um estardalhaço. Olha que culto, olha que nível de culto. E essa história de crente ser barulhento já é desde Atos capítulo 2. Essa história de crente falar em línguas e ter um estardalhaço no culto já é desde Atos capítulo 2. Então, crente barulhento já vem desde que o Espírito Santo apareceu. Quando o Espírito Santo apareceu, o culto começou a ter barulho, o culto começou a ter movimento, o culto começou a ter línguas diferentes e não línguas comuns, línguas como fogo. Eles gritavam, falavam outras línguas de tal forma que multidões começaram a cercar aquele lugar, uns curiosos, outros interessados e outros querendo participar do movimento. Então, essa questão de observar e culto barulhento chamar a atenção é desde Atos dos Apóstolos. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquele som, juntou-se a multidão
e ficou confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Pasmos e admirados, diziam todos uns aos outros: como é isto possível? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um em sua própria língua materna? Partos e medos, elamitas e todos que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e em partes da Líbia, junto a Cirene e a forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Então, o que está querendo dizer aqui? Todos eram de várias línguas, todos eram de vários povos, mas todos eles foram tomados pela língua do Espírito Santo. Então, olha que interessante, versículo 12. Todos se maravilhavam e estavam surpresos, dizendo um ao outro: o que quer dizer isto? Então, quando o Espírito Santo ele manifesta no culto, quando o Espírito Santo ele trabalha no culto através de nós, vasos do Espírito Santo, eles não conseguem entender aquela voz, eles não conseguem interpretar o que eles estão querendo dizer, porque para interpretar a língua do Espírito Santo, o dom de línguas, precisa de alguém que traduza. Mas e se não tem alguém que traduza? Eu edifico a mim mesmo. Eu vou também mostrar para vocês, eu acho que nós vamos ter que fazer 2 lives sobre isso, igual o dom de sabedoria, que também na Bíblia fala que as línguas, o dom de línguas também são anjos falando. São anjos falando através de nós. Mas deixa eu falar na próxima live. Outros, zombando, diziam: estão embriagados. Então eles começaram a ver aquele bando de crente caindo pelo poder de Deus, cheio do Espírito Santo, falando outras línguas. O que eles começaram a falar? Estão embriagados. Que povo que é esse? São tudo doido, fazendo essa barulho, essa algazarra. Olha só que virou da igreja, olha só que virou do templo. Olha, até então o culto tinha um rito. Até então o culto era metódico. Até então o culto ele poderia ser bem ponderado. O que eu entendo, interpreto aqui da Bíblia Sagrada, que quem fez a bagunça foi o Espírito Santo. Até antes do Espírito Santo, esse culto ele estava totalmente eclesiástico, esse culto estava cheio de regras e etiquetas. O que eu entendi que quem fez a bagunça aqui desse culto é o Espírito Santo. Ele foi o bagunceiro aqui desse culto. Então, quando nós convidamos o Espírito Santo, ele sai da normalidade e do rito humano e ele entra para a normalidade e para o rito espiritual. Faz sentido? Então, se eu tenho um culto humanista, se eu tenho um culto onde eu imponho as regras, onde eu tenho um culto onde eu imponho o horário de começar, o horário de terminar, quem vai falar, quem vai cantar e como vai ser, e como todos calados vão ficar, eu tenho um culto humanista, um culto antes da presença do Espírito Santo. Mas quando eu convido o Espírito Santo para estar presente neste culto, ele vai fazer a maior bagunça, porque ele vai ser o centro das atenções. Ele sai agora de um caráter físico e ele traz agora um caráter espiritual. Ele tira uma identidade física e ele começa agora a apresentar uma identidade espiritual. E a identidade espiritual, a manifestação espiritual não tem nada a ver com as minhas regras físicas e humanas. A identidade espiritual ela é totalmente diferente. Então, se eu estou ao reino de Deus e se eu estou querendo viver o mover do reino de Deus, eu tenho que estar como o dia de Pentecostes, porque é Ele que opera, é Ele que faz
Se tem um louvor e de repente 2, 3 começam a orar em línguas e tem um quarto interpretando e o pau começa a quebrar ali, né, no sentido espiritual, bom, o Espírito Santo, ele está envolvido nesse culto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: Homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Pedro foi lá argumentar. Estes homens não estão embriagados, como pensais, sendo a 3ª hora do dia. Então era de dia, era tarde, no horário do almoço para tarde, então não era normal as pessoas beberem naquele horário. Então Pedro foi argumentar, e esse espírito existe até hoje, esse espírito que não entende o culto do Espírito Santo. Então até os dias de hoje tem ainda Pedros defendendo o Espírito Santo no culto. Até o dia de hoje existe Pedros argumentando a presença do Espírito Santo. E olha mais, até o dia de hoje existe Pedros defendendo as ovelhas, dizendo que elas não estão loucas, não estão alucinadas, elas não estão embriagadas, ou até elas não estão desequilibradas emocionalmente. Existe agora um novo argumento do diabo: são desequilibrados, têm problemas mentais, ou então eles têm problemas emocionais. Está mais na moda isso, que o problema emocional é tão grande que quando ele se sente à vontade, ele externiza o emocional, né? Agora tá chique falar isso, não tem nada a ver. O Espírito Santo, se é ele que está operando, ele está em total controle da situação. Então vamos ver o que Pedro vai falar. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos terão sonhos. Também derramarei do meu espírito sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e também profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o que ele acabou de fazer aqui? Ele acabou de declarar a mesma mensagem de 1 Coríntios 12, que é uma mensagem profética, desde o profeta Joel, que os que forem batizados no Espírito Santo receberiam os dons do Espírito Santo, e o Espírito Santo seria o agente, o controle daqueles que receberam. E daí ele começa a trazer mais uma outra linguagem, a linguagem da vinda de Jesus. Ele começa a trazer a linguagem das luas de sangue, mas é outra mensagem que a gente vai trazer para vocês. Homens israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, os quais Deus realizou entre vós por meio dele, como vós mesmo bem sabeis. O que Pedro estava querendo trazer, que é a mesma mensagem que os Pedros dos altares hoje está trazendo para a igreja. A vinda de Jesus Cristo tinha um propósito, e esse propósito era revelar o reino, revelar o mistério espiritual, revelar o meio espiritual, o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele tem uma comunicação e um jeito totalmente diferente do mundo físico.
Então, o mundo espiritual, agora ele sendo aberto, agora ele sendo revelado, aquele que é o agente que opera todas as coisas aqui no mundo físico, ele é diferente. E quando ele opera, ele está no controle de toda a ação. Deixa eu trazer para vocês mais um versículo que eu achei interessante eu estar falando aqui para vocês. Olha só. 1 Coríntios 14. Em 1 Coríntios 14 fala muito sobre o dom de línguas e eu separei alguns versículos chaves para o estudo de hoje. Mas olha que interessante o versículo 13 de 1 Coríntios 14. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois se oro em línguas, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, olha que interessante. Se me foi entregue o dom de várias línguas, o batismo do Espírito Santo, de falar através da língua espiritual, que pode ser o próprio Deus, o Espírito Santo e também um anjo, que eu vou trazer a mensagem do anjo para vocês amanhã. Eu também posso pedir para que eu interprete. E o apóstolo Paulo, ele orienta, ore para que você interprete, que é o quê? Um outro dom do Espírito Santo, interpretar as orações, as palavras de línguas. Então, como que eu interpreto? Através da oração, pedindo a oração. Mas olha que interessante. Quando eu oro em espírito, a minha mente fica o quê? Infrutífera. Então, quando o Espírito Santo ele nos toma e a gente começa a falar em variedades de línguas, o Espírito Santo ele está em total controle sobre a minha pessoa. Então aqui cai por terra que a pessoa está com insanidade. Aqui cai por terra que a pessoa ela está externizando uma emoção aprisionada. Aqui cai por terra que a pessoa está endemoniada. É tanta coisa que fala. Não, porque a mente fica infrutífera e o Espírito Santo fala. É claro que uma pessoa que está com as emoções aprisionadas, está com problema emocional, a oração do Espírito Santo vai ser diferente, vai ser com cura, vai ser com lamento, vai ser com choro, vai ser com dor. Tudo depende como o Espírito Santo quer trabalhar nela. Porque o Espírito Santo, ele edifica a própria pessoa. Então, se eu for orar em línguas, o Espírito Santo vai estar me edificando, vai estar trabalhando comigo, ele estará intercedendo por mim. Então, é exatamente na dor que eu estou vivendo. Então, se a pessoa ela está passando por uma dor tão grande que de vez em quando ela desequilibra emocionalmente, quando o Espírito Santo for orar através dela, vai ser exatamente por esse motivo. Por isso que há pessoas que confundem com desequilíbrio emocional. Mas, se eu oro em espírito e eu tenho o dom do conhecimento, eu alcanço a revelação do que a outra pessoa, o profeta ou aquela língua está falando. Vocês já conheceram alguém que a pessoa está orando em línguas e alguém compreende o que essa pessoa está falando? Ela tem o dom do conhecimento e ela também tem um dom da interpretação de língua. Então a igreja ela tem esses grandes dons, eu tô perdendo as palavras, que eu tô ficando com sono. Esse múltiplos dons para a igreja ela estar unida e um depender do outro, um precisar do outro. Uma pessoa pode ter todos os dons? Pode ter todos os dons. Uma pessoa pode ter vários dons? Pode. Onde que está o princípio de ter quantidades de dons? Não tem. O princípio basta que tenha fé. A fé é o que me levará a conquistar o dom. Vamos falar mais uma vez o que é fé? Fé é aquilo que eu acredito que o Espírito Santo possa fazer por mim. É aquilo que eu acredito que eu possa fazer através do Espírito Santo. É recíproco. Aquilo que ele fala por mim é aquilo que eu falo também através dele.
Então vamos lá, 1 Coríntios 14, 2, outro versículo que eu separei. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas fala a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala em mistérios. Então, essa língua, se você não interpreta, Deus está interpretando. Ele sabe o que o Espírito Santo está dizendo. Mas o que é mais interessante, que o apóstolo Paulo aconselha, é que tenha alguém que interprete. E eu pergunto para vocês, vocês conhecem alguém que interprete? Esses dons, eles cada vez estão mais raros, porque esses dons, eu vou falar, eles não são comerciais. Esses dons, eles não são mostrados, eles não são revelados. Ou quando eles são mostrados e revelados, ele dá a entender que é algo totalmente particular ou específico, aquela pessoa foi premiada com esse dom. Então, está ainda faltando nas igrejas esse desenvolvimento espiritual, né? Menos homem, menos rito, menos show e mais espiritualidade, mais desenvolvimento espiritual. É pegar os membros e falar assim, olha, vai ser 2 horas de culto. E nessas 2 horas de culto vocês vão orar em línguas. Quem não ora em línguas aqui? Aí uns levantam a mão. É igual o apóstolo Paulo fez, não é? Vocês estão chegando da missão. Vocês oram em línguas? Vocês são batizados pelo Espírito Santo? Então vem aqui, vamos reunir aqui, vamos fazer um culto, porque vocês precisam desenvolver espiritualmente. Esse é o culto. Enquanto os outros, vocês oram em línguas? Então ficam orando em línguas, unidos na mesma fé, esperando ser cada vez tocado mais pelo Espírito Santo. Nós precisamos fazer o Espírito Santo ser o agente, o protagonista do culto, para que esses dons do Espírito Santo, o que é os dons do Espírito Santo? A pessoa do Espírito Santo, ele volte a comunicar. O Espírito Santo, ele não está comunicando. É muito raro, é difícil. Se eu quiser ouvir um profeta, ou eu sentir de Deus que eu preciso de revelação daquilo que eu estou orando em línguas, eu tenho que viajar, pegar um avião, ir lá no Nordeste, lá naquela igrejinha, para aquele profeta orar por mim, falar comigo. Por quê? Por quê? Porque a igreja perdeu a visão. Hoje nós vamos orar sobre isso. A igreja perdeu a visão. Lá no tempo da igreja primitiva, era normal escolas de profetas, onde os cultos eles eram voltados todos para a comunicação com Deus. Hoje, eu vou falar, Deus não está comunicando. O Espírito Santo não está comunicando. Ora, então qual que é a comunicação do Espírito Santo? Profecia. Está tendo palavra profética no culto? Não, então Deus não está comunicando. Está tendo cura no culto? Porque é o segundo dom do Espírito Santo. Não, não tem cura no culto, então Deus não está comunicando. Está tendo variedades de línguas, as pessoas estão sendo batizadas pelo Espírito Santo? Não, então o Espírito Santo não está no culto, não está comunicando no culto. Está tendo discernimento dos Espíritos, está tendo libertação. Está tendo libertação através da unção de libertação nos cultos? Não, não está tendo. Nesse culto não teve também isso. Então o Espírito Santo não está comunicando. Está tendo um dom lá dentro de conhecimento, de revelação do que Deus espera da igreja, do que Deus espera do seu povo, uma mensagem do Espírito Santo? Não, também não tem nada disso lá. Então o Espírito Santo não está comunicando. Está tendo a unção de sabedoria lá dentro, a palavra sendo revelada de tal forma que as pessoas elas são batizadas no Espírito Santo para que elas sejam tocadas pelo Espírito Santo? Não, não está tendo isso. Então o Espírito Santo não está falando nessa igreja. Então é isso que nós precisamos, eu, pastora Karine também, Igreja Batista da Floresta, todas as nossas igrejas estamos nos incluindo nisso, porque Deus ele fala com a gente através dos devocionais. O Espírito Santo está precisando falar, a igreja é dele, gente. É a mesma coisa, vamos colocar o exemplo do bispo que ele está aqui, eu posso falar mal dele. Ele é o presidente da igreja, e ele chega lá, eu vou falar, não, você não vai falar. Eu falo, não, mas eu queria tanto
falar porque a igreja é minha. Não, você não vai falar, porque quando você fala, você faz bagunça, pau quebra, as pessoas caem e tem um movimento doido aqui. Não, você não vai falar. Não, mas a igreja é minha. Jesus pagou um preço para que eu estivesse aqui. Não, você não vai falar. É isso que nós estamos fazendo. Porque as outras, os atrativos falam, o comércio fala, mas o Espírito Santo não fala. Por isso que os dons, eles são cada vez mais escassos e eles estão cada vez mais escassos. Não é normal mais chegar numa igreja e a gente falar, você ora em línguas? A pessoa, não, eu não oro em línguas. Você crê no batismo? Não, isso não é para mim. Não, eu venho aqui, ouvir a palavra e louvar. Ele fica só no atrativo comercial, mas ele não fica com o poder do Espírito Santo, que foi para esse preço que Jesus Cristo pagou. Jesus Cristo pagou esse preço quando você chora, que Jesus Cristo morreu, foi dolorido, meu Deus, e foi para isso. Para o operar do Espírito Santo. Não foi para você ficar envolvida com os atrativos comerciais. Foi para que você ficasse envolvido com os atrativos do Espírito Santo. E no final, quando eu explicar sobre todos os dons, nós vamos fazer uma campanha de oração em favor das igrejas, que a igreja ela volte ao ponto, que a igreja ela volte ao princípio, que a igreja ela volte à motivação, o propósito, né? Tá esquisito. Então, nós que estamos orando pela madrugada, precisamos ser diferentes. Nós precisamos nos desenvolver com os dons do Espírito Santo. Eu entrei numa igreja lá no Coab Canelas, eu era novinha. Todos ali na igreja já oravam em línguas. Todas ali já caíam pelo poder do Espírito Santo. Nas células, um orava com a mão na cabeça do outro para haver cura. E haver cura não era um teatro, um rito. Era normal, era normal. Cadê essas coisas? A igreja não é um ambiente social. Igreja é um ambiente espiritual. Igreja não é um lugar para se ir porque não tem para onde ir. A igreja é um lugar para buscar a presença do Espírito Santo. Tá tudo desconexo, tá tudo sem o princípio. Eu vou criar uma campanha, volte ao ponto. A igreja voltar ao princípio. Então, nós que oramos às 2 horas da manhã, que somos crentes de oração, precisamos desenvolver os dons do Espírito Santo em nós. Quantos? Todos os dons do Espírito Santo precisam estar sobre nós. Todos. Se o Espírito Santo quer falar em língua, você vai falar. E se o Espírito Santo quer interpretar, você vai interpretar. Se o anjo de Deus quer usar você por uma missão, você vai usar. Se você precisar expulsar demônios, você vai. Essa é a igreja. E aí você pode chorar com o coração aberto. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício, porque eu recebi o teu Espírito Santo. Quantos hoje na igreja podem chorar porque verdadeiramente recebeu o batismo no Espírito Santo? Poucos, muito poucos. Que receber o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo, é ter os dons que é o Espírito desenvolvendo através de nós. Essa é a igreja, essa é a Bíblia Sagrada, esse é o cristianismo e nós vamos orar. Amém? Em nome de Jesus, um culto basta com 120 pessoas para poder criar um estardalhaço em Jerusalém. Então também vamos acabar com esse culto de multidão. Nós precisamos de culto de qualidade, onde o Espírito Santo fala. Com 120 pessoas sendo batizado pelo Espírito Santo, move Jerusalém inteira, dá o maior comentário. Se a gente quiser comentário, basta convidar o Espírito Santo para o culto, não é verdade? Você quer fazer o maior comentário, quer que todo mundo comenta, fale, você quer ficar famoso? Convida o Espírito Santo, que ele muda todo o ritmo desse culto, amém? Então vamos orar. Eu vou pedir vocês para fechar os olhos e nós vamos convidar o Espírito Santo. Espírito Santo, nós pedimos perdão por todas as vezes que nós não deixamos você agir. Pedimos perdão
por todas as vezes que nós negligenciamos a tua voz. Pedimos perdão quando tiramos o Senhor como agente do culto. Pedimos perdão quando não é o Senhor o dirigente do culto. Pedimos perdão quando as pessoas chegam, entram e nós não convidamos o Senhor para tocar em cada uma delas. Deus, nós viemos te pedir, faz Pentecoste mais uma vez. Faz o Pentecoste cair na sua igreja mais uma vez. Faz o Pentecoste cair nos altares das igrejas mais uma vez. Faz o Pentecoste cair no coração, no teu povo mais uma vez. A tua palavra declara que o teu Santo Espírito, a tua pessoa, convence aqueles que te receberam, aqueles que têm paternidade contigo. Começa a falar que o Senhor quer falar. Começa a falar que o Senhor quer se mover. Começa a falar que o Senhor quer movimentar. Traz uma sede da tua presença, traz uma sede do seu agir, traz uma sede da sua manifestação. Faz os jovens buscarem o entendimento, faz os adultos moverem para o entendimento e faça mais os antigos referendar esse entendimento. Deus, a tua igreja precisa do teu mover. E nessa noite, nós unidos na mesma fé, pedimos, vem Espírito Santo, vem sobre a nossa casa, vem sobre a nossa família, vem sobre a nossa vida, vem Espírito Santo e fala na tua voz, fala no teu mover, que aqueles que não são ainda batizados em língua sejam agora tocados, que aqueles que não são batizados pelo teu Espírito venham agora serem batizados. Toca assim como o Senhor tocou naqueles 120 que te esperavam. Toque em cada um deles, Senhor, que ouvem essa mensagem, que estão presentes nesse culto, que haja uma conversão genuína, uma separação de mundanismo e cristianismo, que haja uma verdadeira separação de um mundo natural e de um mundo real. Deus, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito comece a trazer a realidade, a clareza do teu reino e que nós podemos contemplar a tua presença, a tua verdade. Que todos recebam agora, em nome de Jesus, o sopro, o toque, o vento. Chegue como tempestade, mas chegue na nossa vida. Em nome de Jesus, oramos pelas igrejas. Oramos, Senhor, ó Deus, para que as igrejas voltem a colocar o Senhor como protagonista, que haja mais cura, que haja mais milagre. No teu tempo, no tempo dos discípulos, não tinha desculpa para o problema, não tinha argumento para o problema. Jesus chegava e já resolvia, ele não queria saber por que aconteceu, como que aconteceu. Resolve o problema. O Espírito Santo é o agente de milagre. Que o milagre volta para as igrejas, que as curas voltem para a igreja, que os dons voltem para a igreja, que eles sejam cheios e repletos do seu Santo Espírito. Em nome de Jesus, nós pedimos, nós oramos e intercedemos pela nossa igreja e por todas as igrejas irmãs, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você ainda não é batizado pelo Espírito Santo e você não está nas redondezas da Igreja Batista da Floresta, vá numa igreja que é batizada com o Espírito Santo, uma igreja pentecostal. Peça imposição de mãos. O apóstolo Paulo, ele batizava as pessoas através da imposição de mãos. Ou outros são batizados porque oram, estão junto do movimento e eles de repente são batizados. Seja batizado com o Espírito Santo, que a sua mente, a sua mentalidade vai começar a mudar e você vai entender
que o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo natural. Às vezes, quando você receber os dons do Espírito Santo, você vai começar a entender a realidade bíblica, que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo natural, porque todas as coisas foram feitas através do Espírito. Então tudo se opera aqui nessa terra através do Espírito, mas precisa receber o quê? O entendimento. Amém? Então um grande beijo para vocês e amanhã nós vamos falar mais sobre os dons do Espírito Santo. Beijo, beijo, beijo para vocês. Orem, vão orar. Amanhã vocês podem acordar tarde, toca chofar, vai orar, vai se ungir e vai pedir mais unção do Espírito Santo. Aqueles que estavam no Projeto Rocha, aproveita o movimento e começa aí a pedir dons do Espírito Santo. Amém? Um beijo para vocês.